Bem, amigos, nós vamos hoje falar sobre a ditadura militar, período terrível da nossa história, que teve alguns avanços, mas teve muita coisa que suprimiu nossas liberdades individuais, garantias de direitos, torturas, uma série de coisas que aconteceram nesse período. Mas vamos ver do início. Antecedentes. Tem gente que está negando, né, os negacionistas negam que houve esse período, mas não podemos arrancar das páginas da história o que aconteceu, seja positivo ou negativo, a gente tem que comentar. Antecedentes. O que aconteceu antes para que chegasse ao golpe militar? Esgotamento do populismo, ou seja, aquela forma de governar populista já não estava agradando a população nem os setores mais conservadores da sociedade. Então teve manifestações de massa, greves, agravamento das tensões sociais, a imprensa denunciando corrupção, uma série de coisas, inflação altíssima, né, também. O temor que os Estados Unidos tinham com a possibilidade de novas revoluções cubanas na América Latina também foi um fator preponderante, porque os Estados Unidos e a Inglaterra patrocinaram o golpe militar, eles foram mentores, né, desse golpe militar também. Tanto que depois de dar o golpe, dá um respaldo com dinheiro emprestado para o golpe, tá? Continuando, então, os setores civis conservadores vão dar apoio ao golpe militar também, como a igreja, como os empresários, tudo isso vão apoiar também. A doutrina de segurança nacional é assimilada pelo exército, ou seja, guerra total contra o comunismo, nesse acordo que havia com os Estados Unidos, com medo de uma revolução aqui no país que implantasse o comunismo. Olha, muitos apoiaram o Brasil. Veja essa propaganda aqui do Grupo Votorantim, do Antônio Hermílio de Moraes, que já faleceu, né? 1.500 cobertas e tal, né? Então, esse aqui mostra um apoio. A Ultragás também, grande empresa de gás, né? Ligada ao governo também, chama da paz e da esperança, tá? Todos se alegram com o calor da chama do Ultragás e também com o golpe militar. 64, o Brasil continua. Então, houve um apoio da sociedade, porque tinha uma bagunça generalizada, provocada por várias causas, né? E o Brasil, depois do golpe, esperava-se que fosse só uma troca de presidente e depois voltaria ao normal, né? Ranieri Mazzilli, que era presidente da Câmara, assume interinamente, que não havia presidente, porque o presidente foi afastado, né, do poder, que era João Goulart. O poder, de fato, vai ser com o Comando Supremo Revolucionário do Exército. Eles fizeram um comando central para poder fazer o poder. Em 9 de abril de 64, foi baixado o primeiro ato institucional, ou seja, o AI-1. Ato institucional é aquele que é fora da Constituição, tá? Então seria ato constitucional. O AI-1 dizia demissão de funcionários públicos, civis ou militares leais ao antigo governo. Então, iniciou uma perseguição a todos os funcionários que eram leais a João Goulart. Cassação de mandato de opositores dos golpes, todos aqueles que se opuseram ao golpe, que eles pudessem caçar o mandato. O que é caçar com 2 S, viu, gente? Caçar com 2 S, não é com cedilha, não. Caçar é cessar, tirar. O mandato dos opositores do golpe. Então, deputados, senadores, ex-governadores, né, ex-presidentes, todos são caçados aí nesse momento. Prisão dos opositores, todo mundo que era contra era preso. E de lá sumiam, né? Então, milhares de brasileiros sumiram nessa época aí. E eleições indiretas para presidente. Então, o presidente seria eleito pelo Congresso Nacional, pelo Colégio Eleitoral. Nessa época, havia divisões entre os militares. Existia aqueles militares ligados à linha de Sorbonne. Sorbonne é a universidade francesa, né? Mais liberal, lá oriundos, né? Da Escola Superior de Guerra de 1948, são intelectuais.
veterano da Segunda Guerra, próximos da UDN, que é o partido de Carlos Lacerda, que, aliás, vai ser caçado pelo regime militar. Ele que ajudou o golpe vai ser caçado depois. Alinhados ideologicamente com os Estados Unidos, anticomunistas, partidários de um poder executivo forte e soluções econômicas técnicas. E havia a linha dura, que depois vai tomar o poder, né, no Brasil e endurecer a ditadura. Também anticomunistas, sem ligações diretas com os Estados Unidos, mas nacionalistas, avessos a políticas, dizia política, tinha ódio de político, achava que político só atrapalhava, né? Só que depois vai ter que se alinhar a políticos, né? Como eu já vi por aí, candidato ser eleito contra a política e depois está a mesma coisinha aí, não toma lá da cá. A qualquer tipo de democracia também eles eram avessos. Não queria saber de democracia. O primeiro presidente eleito, né? Olha os presidentes militares. Você tem Castelo Branco, aqui, na ordem, né? Costa e Silva depois dele, depois General Emílio Garrastazu Médici, depois Ernesto Geisel e João Batista de Oliveira Figueiredo, que era o último presidente militar no Brasil. O primeiro presidente eleito foi Castelo Branco, eleito pelo Congresso. Ele era da Sorbonne, de 64 a 67 que ele vai governar. Ele vai governar e reinicia um plano de ação econômico para resolver o problema da inflação, uma série de coisas. O seu ministro do Planejamento era Roberto Campos, grande economista que o Brasil já teve. E o Bulhões era o seu ministro da Fazenda. Corte de gastos extremo, né? Mandou cortar gastos do governo, aumentou os impostos e as tarifas, acabou com a lei de estabilidade, que até então todo trabalhador tinha estabilidade, só podia ser mandado embora por justa causa, né? Caso de roubo, alguma coisa que atrapalhasse a empresa. E criou o FGTS. Então, o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, não é uma coisa sempre. Tem gente que quer ligar Fundo de Garantia a Getúlio Vargas. Não é. Fundo de Garantia é um depósito que existe até hoje, que é depositado na conta. Quando o trabalhador sai, ele recebe esse Fundo de Garantia. Ou quando ele quer construir casa própria, financiar, ele pode tirar também, em caso de aposentadoria. Aí esse é o Fundo de Garantia. Ele é do governo de Getúlio Vargas, de Castelo Branco para cá. Aumento salarial uma vez ao ano, geralmente em maio. No Dia do Trabalhador, eles davam um aumento do salário mínimo, abaixo da inflação, para poder, sempre tirando o poder aquisitivo da população, né? Restrição de crédito, ninguém tinha direito a crédito quase nenhum, para poder conter o consumo e assim baixar os preços e resolver o problema da inflação. Houve um arroxo salarial tremendo nessa época, recessão da economia, pouca produção e muito desemprego, né, no governo de Castelo Branco. Outra coisa que foi feita foi o fim da lei de remédio de lucros, já atendendo aos Estados Unidos, né? Ele revoga a lei que foi feita lá na época do governo de João Goulart, né? Que é a remessa de lucros. Foi desvalorização monetária, criou o Cruzeiro Novo. Aí naquela época, a primeira forma de mudança, eles batiam carimbo nas notas e colocavam o Cruzeiro Novo, né? Cortou os zeros também. Compra de empresas nacionais por estrangeiras. Houve uma venda das empresas nacionais, privatizações, né, na época. Renegociou a dívida externa, continua devendo a mesma coisa. Pediu novos empréstimos, os Estados Unidos vai prontamente ajudar a conseguir esses empréstimos para manter a ditadura, né? E a aproximação cada vez maior com os Estados Unidos. Então aí surge aquela máxima do Juraci Magalhães, ministro das Relações Exteriores: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então, se é bom para eles, é bom para nós. E assim o Brasil cai na dependência completa dos Estados Unidos da América. Os efeitos do plano econômico do governo, e no início a inflação estava em 92%, cai para 35% ao ano, vai para 39%, 66%, 67% cai para 24% e 25% em 68%. O crescimento do PIB é baixo, 2,9% em 64%, 2,7% em 65%, 3,8% em 66%, 4,8% em 67%, depois vai pular para 11,2% em 68%, mas aí já não é no governo dele mais. Em julho de 64, o que venceria o mandato dele, o mandato presidencial foi prorrogado até março de 67.
O governo era bem impopular devido à recessão. E em 1965 houve eleições em 11 estados do Brasil. E candidatos governistas perdem em vários lugares, porque o povo ainda apoiava muito a ditadura. Em outubro de 75, ele implantou o chamado AI-5, AI-2, bipartidarismo. Ele extinguiu todos os partidos que tinha, PTB, né, UDN, PSD, todos os partidos que eu vi, e criou apenas dois. Um chamaria Arena, Aliança Renovadora Nacional, partido que ia apoiar o governo, e o outro, MDB, Movimento Democrático Brasileiro, oposição ao governo, liderados aí por Tancredo Neves e principalmente por Ulisses Guimarães, que era chamado que foi um dos maiores lutadores contra a ditadura no Brasil. Nesse AI-2 também tinha autorização para fechar órgãos legislativos. Ele podia a qualquer momento fechar a Câmara de Vereadores, fechar o Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, a qualquer momento. Então, é um endurecimento da ditadura, ainda não tanto, né? Veja bem como é que ficaram aqui, ó. Para onde foram? MDB, Arena, né? O bipartidarismo, 66%. O PSD foi 66% para a Arena, 34% para o MDB. O PTB, 69% foram para o MDB e só 31% para a Arena. A UDN, 9% foram para o MDB e 91% foram para a Arena. Então só tinha dois. Aqui é o Ulisses Guimarães, tá? Aqui numa luta contra a Arena, do MDB versus a Arena. A luta nas praças a partir daí. Em fevereiro de 66 nós tivemos a eleição indiretas para governadores. O AI-3 dizia que a partir de agora só poderia ter eleições indiretas. O governador não poderia ser mais eleito. Todos aqueles que estavam preparando para ser eleito governador, como o próprio Iris Rezende, né, que foi governador em 82 em diante, ele foi caçado. Caçou-se vários, Mauro Borges, aqui em Goiás, Juscelino Kubitschek também vai ser caçado, que eu vou falar aqui agora, né? Tentativa frustrada de uma formação de uma frente oposicionista nessa época, com Carlos Lacerda, que era antigo rival, né? Carlos Lacerda dando a mão para Juscelino Kubitschek, João Goulart, que estava no exílio também. Eles eram totalmente inimigos políticos, mas se unem e formam a frente ampla, né? De antigos rivais. Só que isso aí não deu certo e eles foram caçados, né? E voltando então ao assunto, a Constituição de 67 foi uma nova Constituição que vai substituir a Constituição de 1946. Vamos pegar ela, fazer várias emendas, né, e outorgar uma nova Constituição para o Brasil. Dando continuidade, a Constituição de 67 fortaleceu o Executivo totalmente, emendas constitucionais a cargo exclusivo do presidente, então o Congresso não podia mais fazer emendas constitucionais. Só que normal é o Congresso fazer. O presidente que mandava emendas. Incorporação dos atos institucionais à Constituição, o AI-1, AI-2, né, tudo foram incorporados à Constituição. E criou-se a Lei de Segurança Nacional. Defesa da pátria contra o perigo comunista. Repressão consentida. Aí que começa o processo de caça às bruxas, né, de todo mundo que falasse um ai contra o governo. A censura vai se colocar bem forte aí nesse período do Brasil. Aí vence o mandato de Castelo Branco e ele vai ser substituído pelo Marechal Costa e Silva. Mas aí é outra história, a gente conta na próxima aula. Obrigado.